E olha, a Justiça de São Paulo soltou o ex-policial Misael Bispo. Lembra dele? Ele foi condenado pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima em 2010. Confira os detalhes com a repórter Letícia Miyamoto. Misael Bispo deixou o presídio de Tremembé, no interior paulista, na tarde desta terça-feira. Ele cumpria a pena há 13 anos e agora vai para o regime aberto. O ex-policial poderá trabalhar durante o dia e deve ir para casa à noite, em endereço autorizado pela Justiça. Para não perder este benefício do regime aberto, Misael deve cumprir os horários de ida e volta do trabalho e não poderá sair de São Paulo sem autorização da Justiça. O assassinato da advogada Mércia Nakashima comoveu o país em 2010. Ela tinha 28 anos e não queria reatar o namoro com Bispo. Na época do crime, o carro e o corpo da vítima foram encontrados em uma represa na região metropolitana de São Paulo. Pois é, Nelson Kobayashi, muita gente se revolta, né, quando se depara com notícias como essas, mas é o nosso Código Penal, né, o nosso regime penal, né? Você acha que caberia mudanças ou pelo menos a reflexão sobre possíveis revisões do sistema de progressão de regime, Koba? A gente já teve um avanço em relação a essa progressão de regime em casos graves, nos chamados crimes hediondos, em que o cálculo da progressão de regime é um pouco mais rígido. A pessoa demora mais tempo para progredir do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. No caso do Misael, ele já sofreu o agravamento deste cálculo, né? Porque o crime que ele foi condenado e cometeu, que é o homicídio qualificado, já se enquadra na condição de crime hediondo, então ele já permaneceu mais tempo do que alguém que tivesse cometido algum crime comum teria permanecido para progredir de regime. E neste caso é o que a lei diz, a lei tem uma finalidade, a pena tem uma finalidade de ressocialização. É claro que no Brasil, na prática, isso é muito difícil, mas como essa é uma finalidade da lei, da pena, aliás, é importante que o detento, o preso, mostre bom comportamento, mostre um bom perfil psicológico, não tenha faltas graves, justamente para que alcance um prêmio, que é justamente essa, a de progredir de regime, ir para casa e cumprir pena em casa, o que não significa estar totalmente solto. Então ele tem horário para estar em casa, não pode frequentar determinados locais, não pode ser pego cometendo qualquer outro tipo de falta, não pode cometer nenhum outro tipo de delito neste período, nem mesmo sendo investigado, porque isso já pode fazer com que a pena regrida também e, claro, tudo isso na tentativa de ressocializar alguém na sociedade novamente.